requisita no prazo de 20 dias a legislação municipal do tema criação de animais de grande porte no centro do município de Contenda. Bem assim, a realização de fiscalização na Avenida Governador Moisés Lupion, indicado quais lotes possuem os animais de grande porte, em desacordo com a legislação municipal. Bom, uma vez que não havia legislação municipal, existem duas legislações em níveis acima da nossa, que seria uma estadual e uma federal, que via de regra proíbe a criação de animais de grande porte dentro da área urbana. Não havendo essa legislação a respeito dessa matéria, que nos motivou a fazer esse projeto de lei. Primeiramente uma conversa com o Gilson Bázia, depois tivemos na casa da Nádia conversando a respeito do assunto, posteriormente no CTG Cuia da Amizade, também falando a respeito disso. E lembrando que o nosso município é um município extremamente agrícola, um município que tem na sua origem, na sua essência, uma influência muito grande dos tropeiros, tendo em vista que a Avenida das Américas ali era a antiga estrada do Imperador, e que havia sempre um grande fluxo no início dos tropeiros que vinham da cidade de Viamão e até Sorocaba, no estado de São Paulo, Viamão do Rio Grande do Sul até Sorocaba, passando pelo nosso município e deixando assim uma marca bem forte dentro da nossa cidade. E se nós for levarmos em consideração, se a gente fosse avaliar as quadras dentro do município, praticamente em cada quadra a gente vai encontrar um cavalo, que hoje tem uma conotação muito mais de animal de estimação do que animal de produção. Os proprietários de cavalo, bem como eu também sou, a gente sabe que às vezes a gente cuida mais dos bichos do que de nós mesmos. Claro que a gente tem que ter um cuidado, que na hora que a gente olha para esse problema, a gente tem que levar em consideração que o nosso direito acaba quando começa o direito do outro. Então, essa lei não poderia se sobrepor à lei federal e à lei estadual. Por isso que no artigo 2º pode criar alguma dúvida com relação ao projeto, porque no artigo 2º o projeto, é claro, que ele proíbe a criação de animais de grande porte. Porém, no artigo 3º, ele exclui essa situação, onde ele fala que não se aplica o disposto no artigo 2º desta lei para animais de grande porte das espécies equinas e bovinas utilizadas em atividades esportivas, culturais e cívicas. No caso, um rodeio crioulo, aonde tem laço, no CTG, precisa ter o gado para poder dar sequência nas atividades culturais que lá se exercem quando a gente tem um rodeio, que é uma atividade esportiva e cultural. Da mesma forma, o centro de treinamento, Gilmar tem os cavalos que treinam lá, né, para as carreiras, o Júlio tem animais, o Gilson tem animais, enfim, tem aqueles que prestam serviço para algum terceiro, que daí seria o centro de treinamentos, e também tem aqueles que têm o seu próprio cavalo na sua casa. Hoje na Europa é muito comum, em países desenvolvidos, nas casas, principalmente na Alemanha, ter animais, cocheiras dentro da área urbana, com essa conotação, da mesma forma que existem porcos de estimação, nos Estados Unidos é muito comum. Então nós temos que nos adequar. A legislação ainda é muito ampla e a prefeitura, o Poder Executivo, pode vir a regulamentar essa legislação caso haja entendimento dos nobres pares e de todos os vereadores, para que a gente possa aprovar, e nesse momento solicito o apoio deles, esse projeto que, na verdade, é um projeto que a gente já conversou e teria a apresentação desse projeto seria feita em nome de todos os vereadores. Devido ao curto espaço de tempo e ao Ministério Público estar exigindo a aplicação da legislação vigente, essa legislação seria a estadual ou a federal, que proíbe, nós acabamos não dando tempo de incluir o nome de todos os vereadores no projeto, mas em conversa a gente discutiu bastante a respeito disso e tem o apoio dos vereadores, no sentido de que é uma questão muito importante
porque muitas pessoas têm o cavalo dentro do quadro urbano e utilizam dele para esporte e lazer. Muito pouco, não conheço nenhum caso que tenha alguma propriedade ou algum dono de cavalo que tenha o cavalo como um animal de produção. Então a gente procurou achar uma forma de criar uma legislação que possa dar a possibilidade de nós que gostamos de cavalo possamos ter os nossos cavalos. Claro que eles sendo dentro de um espaço adequado, dentro de uma exigência mínima sanitária para que não se prolifere mosca e nada nesse sentido. Até esses cuidados devem ser mais detalhados pela prefeitura, mas de uma forma prática. O que isso acontece? Acontece que uma vez essa lei aprovada, o promotor não pode despachar lá para que se retire os animais imediatamente ou com prazo curto. O promotor, se caso haja mais alguma denúncia na promotoria, o promotor tem que pedir para que a vigilância sanitária vá até o local e para que se adeque à propriedade, tome as medidas necessárias para que não cause nenhum dano à saúde das pessoas, ao bem-estar dos animais, e que isso não interfira na vida das pessoas. Tinha uma cláusula que a gente tinha falado a respeito que se tivesse a autorização dos vizinhos lindeiros, ou seja, os vizinhos de divisa, autorizando que a gente tivesse o cavalo, porque se o cavalo estiver atrapalhando o vizinho, isso pode gerar uma briga, uma demanda que tem que se discutir judicialmente. A lei apenas ampara a gente para que a gente possa ter os animais. Da mesma forma que acontece dentro dos condomínios de prédios, nos apartamentos, quando o cachorro do vizinho começa a latir sem parar e acaba atrapalhando, acaba gerando sempre alguma discussão. Mas a ideia é que a lei nos ampare para que o Ministério Público também tenha um amparo legal para não tomar nenhuma atitude drástica, e sim a gente possa nos adequar para que a gente possa continuar cultuando a tradição, cultuar as nossas origens no que diz respeito ao cavalo de uma forma geral. Eu vou passar a palavra para algum mais vereador que desejar comentar, e na sequência, se algum de vocês também quiser dar alguma sugestão ou até mesmo incluir alguma questão no projeto, ainda há tempo, porque nós temos a primeira discussão e votação. Esse projeto ainda pode ser dessa semana até a próxima, colocado mais alguma coisa, só que isso também retarda o processo. Uma vez que a gente está sem legislação, a ideia nossa é tentar aprovar o mais rápido possível para ter esse amparo legal junto ao Ministério Público. Então, foi esse dos motivos que nos levaram a tomar a iniciativa, junto com os demais vereadores, de apresentar esse projeto e achar uma solução que abrange, pelo menos nesse primeiro momento, essa questão, e que a gente possa, porque a lei pode ser mudada a qualquer momento, devagar a gente adequando ela, porque em outros municípios, como Curitiba, por exemplo, tem a Sociedade Hípica Paranaense, tem o Jockey Club, tem outros locais. Se nós formos na cidade vizinha da Lapa, que também tem a mesma influência cultural e esportiva que nós, também tem uma concentração grande de animais. Campo Largo também tem. A única diferença lá é que ainda não teve a manifestação, e quando teve, foi de uma forma mais branda resolvido. E a gente sabe que sempre o Poder Executivo não levou ao pé da risca essa lei estadual e federal, sempre tentando acertar as coisas. A ideia nossa é criar um amparo. Deixo a palavra aberta, se algum mais vereador desejar comentar, ou até mesmo alguma pessoa do plenário, por favor. Boa noite, presidente, mais uma vez. Queria deixar o agradecimento ao seu Edson, ex-vereador, presidente da Câmara, presente conosco, o senhor Antônio da oficina, o Antônio Marcos, que está aí. O presidente Ari já falou bem sobre o projeto. Eu fico muito feliz em fazer parte e assinar esse projeto junto com vocês, pois sou um amante do cavalo, gosto muito dos animais, todos vocês me encontram em todos os eventos que existem, cavalo, vaca e o que tiver na cidade, eu estou junto, estou apoiando, sou admirador do cavalo.
Ontem estava conversando com o Gilson, que também é um grande ajudante nosso em trazer, convidar vocês, que é muito importante a presença de vocês aqui. O Gilson falou assim ontem, você tem que, claro que você tem que estar junto, você se criou no lombo do cavalo. Me criei sim. E como o cavalo é uma cultura no nosso município, eu que sou filho de agricultor, meu pai começou a vida com uma parelha de cavalo. Seria inadmissível, creio que todos os vereadores têm a mesma visão, ninguém é contra, estão todos a favor. Seria inadmissível nós não alterarmos esse projeto, né, presidente? Porque o cavalo é muito lindo na cidade. Ontem, nos domingos, quem sai no domingo de carro, você não faz ideia tanto de pessoas a cavalo você encontra na cidade. É muito bonito, é crianças, é jovens. Isso é uma cultura que a nossa cidade tem e não pode perder. E eu queria, presidente, deixar aqui uma sugestão minha, não sei, a gente vai ter que conversar com o jurídico. Se esse projeto passasse, queria que ficasse registrado na prefeitura, sobre os órgãos de agricultura, que fosse criado no nosso município, caso passe o projeto, o dia de hoje como o dia do cavalo em contenda, para todos os amantes do cavalo. Eu acho que seria importante, porque aqui tem pessoas que estão aqui que são apaixonados pelo cavalo, e creio que se isso não acontecesse, alguns moradores, se não deixassem o cavalo ficar no centro da cidade, eu creio que alguns dos senhores iam embora da cidade. Tenho toda a certeza que aí são pessoas que são apaixonadas. Eu fico muito feliz em participar desse projeto, e que Deus abençoe, que nós não tenhamos mais problemas com os animais do nosso município, e só coisas boas que há de vir, para cada vez nós se unir, nós frequentar o que nós gostamos. Seria só isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fábio. Vereador João Gilmar. Boa noite a todos os presentes, presidente e a comunidade aqui em geral. O que chama a atenção é que o nosso município, a nossa cidade de Contenda, é uma cidade com ares de interior. Então nós temos dentro do nosso quadro urbano, de fato, a criação de animais. Dado que a nossa cidade não tem tanta densidade, não tem um volume tão grande de casas como seria o centro de Curitiba, e isso permite de fato que os animais, e os moradores aqui da nossa comunidade possam sim criar seus animais dentro do quadro urbano. Então, antes de mais nada, eu só gostaria de lembrar que esse projeto de lei que foi sim formulado, ele é uma adequação da tradição, do hábito de criar os animais no nosso município, na nossa região, cuja necessidade já foi exemplificada. E que diante dessa situação jurídica exposta já pelo vereador Ari, é que houve-se a necessidade de regulamentar ou criar-se um projeto de lei que pudesse adequar essa tradição do nosso município à questão legal. E então, antes de mais nada, há sim uma admiração muito grande pelo projeto de lei e também pela tradição que no nosso município já se arrasta há anos, dado a sua colonização, o trabalho dos tropeiros, como foi falado, ou até mesmo a colonização, porque a nossa cidade já foi a capital da batata, e há 30, 40 anos atrás, quem nos ajudou a sustentar esse título foram os animais que eram utilizados no trabalho agrícola, e que agora, de certa forma, vem a desempenhar também atividades dentro da área cultural, enfim, dos mais diversos campos. Então, diante desse projeto, conforme já foi dito, eu só gostaria de colocar numa situação. Nós adequamos, ou buscou se adequar à nossa realidade num conjunto de leis. A pergunta era: existe alguma dúvida? Esse projeto é de consenso no sentido de que falta alguma coisa? Ou ele atende à necessidade dos senhores enquanto criadores, enquanto detentores desses animais? E se tem alguma coisa ainda que a gente pudesse, como disse o vereador Ari, adequar esse projeto para que tentasse viabilizar a tradição, a necessidade e as circunstâncias, a fim de ter um respaldo maior até para a própria comunidade, no sentido de ampará-los ou buscar ampará-los para que garantisse isso. Então, alguém tem alguma dúvida ou tem alguma sugestão com relação a isso?
ou da parte da comunidade aqui atende aos pré-requisitos necessários para garantir essa tradição? Seria essa a minha situação, presidente. Senhor presidente, Por favor. eu gostaria que realmente eu me preocupo muito nessa questão, porque a gente procurou acompanhar pela rede social vários questionamentos, né? Eu vejo lá o projeto de lei, de forma alguma não estou dizendo que é ilegal ou é legal e que nós precisamos regulamentar. De fato, nós temos que regulamentar porque nós temos só um projeto, temos uma lei estadual, né? E essa lei federal, mas realmente a nossa vigilância sanitária atua em cima da legislação estadual, certo? Lá no artigo 3º, não se aplica o disposto do artigo 2 desta lei para animais de grande porte na espécie esquima e bovina utilizados em atividades esportivas, culturais e cívicas no perímetro urbano do município. Não sei se os senhores estão acompanhando o nosso artigo. Bem como aquelas criadas em áreas que ficam dentro da área urbana. Exemplo, não sei se seria isso, senhor presidente. Clubismo, centros de treinamento. Tais animais devem ser bem tratados e mantidos em instalações adequadas, que atendam às condições sanitárias e passe constantemente por vistoria da vigilância sanitária e que não venha criar nenhum risco à população. Então, o que me abre aqui? Aí eu pergunto, gostaria de perguntar assim aos outros vereadores, tanto o senhor presidente como o vereador Fábio Cavalim e o vereador José Tijani. Eu não sei onde é que ficou aqui o São João. Estou citando assim, não estou me referindo a ninguém, me perdoe. Seu João, que ele tem um cavalo, que ele gosta de dar aquele cavalinho. Aonde que ele está aqui? Quando você fala congêneres, você abre a oportunidade para aquele que tem um cavalo de ter a sua cocheira, desde que esteja dentro dos padrões sanitários. Então, ele pode ser considerado assim. E as especificidades que vai ter, essa lei vai ter que ter um acompanhamento e sempre ter uma adequação, porque o município está crescendo, cada vez as áreas estão ficando mais exprimidas. Claro que cada vez mais a gente vai ter que procurar alternativas mais na área rural, isso é óbvio, não tem como, mas nós temos que nos garantir de alguma forma, assegurar a possibilidade de ter essa criação, e nós ir nos adequando, tanto nós quanto criadores ou proprietários de cavalo, para que cada vez mais a gente tenha os cavalos bem cuidados e com todas as exigências sanitárias, mas também lembrando que o nosso direito acaba quando começa o do outro. Então, da mesma forma que os cachorros hoje, os donos de cachorro têm que sair às vezes com uma sacolinha para juntar as fezes do cachorro, talvez em um futuro breve a gente tenha que sair com um saco de lixo junto. O que eu quero dizer com isso? Hoje não é essa a realidade, mas em breve pode ser, porque quando a gente começa a interferir na vida de outras pessoas, a gente também tem que saber respeitar. O que eu quero dizer é o seguinte, esse é o início de uma legislatura a respeito desse tema, de uma legislação a respeito desse tema, que com certeza vai ter algumas exigências, e a gente vai ter que fazer a parte da gente se a gente quiser, porque senão simplesmente o entendimento a nível estadual e federal é a proibição. Nós ainda temos espaços que não acontecem no centro de Curitiba. Então, terrenos maiores sem edificações. Então, se esses terrenos, que são terrenos baldios, tiverem uma exigência mínima de uma cerca, de uma limpeza, às vezes o cavalo até deixa mais limpo do que um terreno baldio cheio de mato ou até mesmo de lixo. Os terrenos onde a gente vê que tem um cavalo são muito mais limpos do que aqueles terrenos baldios que são jogados em entulhos. Então essas coisas que a gente vai ter aqui, vereador, no decorrer do tempo,
nós ir adequando, sempre buscando entender a nossa necessidade, o nosso direito e o direito do terceiro, né? Então, esse é o primeiro passo. Isso não significa que está resolvido o problema, é o primeiro passo. Dessa forma, nós já não teremos a interferência direta do promotor, e sim da vigilância sanitária, para que a gente possa se adequar sem causar prejuízo aos humanos e aos animais, principalmente nas questões da zoonose, que são as doenças transmitidas por cavalo. Um exemplo delas é o mormo, né, que a maioria dos cavalos de esporte hoje é obrigado a ter o exame de mormo. Então, nenhum cavalo aqui de vocês que vá para algum rodeio, ou para alguma exposição, ou para algum tipo de prova, não circula se não tiver o exame de mormo. Isso se garante que a gente está tomando as exigências da lei com relação à zoonose. Já se exime essas coisas. Então, essa discussão vai estar frequente. Aí vem a minha pergunta. Essa legislação atende hoje à necessidade das pessoas que criam os animais para que possam continuar desenvolvendo as suas atividades? Eles têm conhecimento desse projeto e isso atende? Essa é a pergunta, porque nós estamos falando de uma tradição só até o momento que não tinha nada escrito. Hoje nós passamos a regulamentar isso. Então, a partir dessa regulamentação, se enquadra, atende o maior número, vai beneficiar a todos? Essa era a minha pergunta inicial. Não sei se alguém tem alguma dúvida ainda e se atende. Senhor, eu ainda tenho algumas dúvidas que eu gostaria de tirar do projeto, né? Antes que eu venha me posicionar, a questão do meu voto. Lá no artigo 4º, qualquer edificação. Primeiro que eu já vi aqui, no artigo 2, espero que as pessoas que estão presentes, aquele que gosta do seu animal, ele já tem que entender que ele vai ter que ser adequado, né? Que não é mais como era. Aí eu pergunto, será que todas essas pessoas estão em condições de se adequar? Qual que é o prazo? Tudo isso temos que estipular, né? Porque pelo que eu vi ali, a gente não pode deixar brecha para que no amanhã essas pessoas nos cobrem. E também acredito que a própria vigilância sanitária, no decorrer, ela vai, em cima desse projeto, ela vai criar a regulamentação desse projeto, no qual o que ela vai pedir para os senhores e senhoras que admiram o cavalo, que gostam de usar o cavalo no dia a dia, né? No domingo, final de semana, quando eu vejo assim, os filhos de vocês aí, tá? Então, o que eu digo assim, a gente tem que estar muito bem consciente, porque depois de aprovado, não adianta dizer, o vereador e tal, por isso eu estou perguntando, para mim ter visão, tanto eu quanto o João Gilmar, para que os demais, para que depois não venham a nos cobrar aquilo que a gente não teria. Lá no artigo 4º, senhor presidente, qualquer edificação na qual sejam criados, mantidos ou utilizados animais deverá ser construída e mantida, né? Vai ter que ser construída, vai ter que ser mantido. É uma questão que também cada um dos senhores tem que estar bem consciente que vai ter custo. Custo para quem? Para quem gosta de seu cavalo, né? Mas como era deixar aí a Deus dará, como está o direito, não estou dizendo os senhores, mas algumas pessoas às vezes deixavam, né? Eu vi no conjunto da Pirubá, coitado do cavalo correndo lá, que nem um louco. Eles não tinha nem onde ficar. Aí é uma questão que agora tem uma legislação e essa pessoa vai ter que se adequar a ela. Olhe bem lá no artigo 4, a proteção contra agentes infecciosos. Parágrafo 2, a prevenção de acidentes de intoxicação. Parágrafo 3º, a redução de fatores de estresse ou transtorno aos homens e aos animais. Parágrafo 4º, a preservação do ambiente do entorno, quer dizer, tem que preservar esse ambiente, tem que adequar ele, todo nesse sentido. Uso adequado da edificação em função da sua finalidade. Aí cada um depois, a própria vigilância sanitária, do meu entender, ela vai procurar ver, e cada um dos senhores vão ter que ser adequado. Esse é o meu ponto de vista. Depois até gostaria que o senhor presidente nos esclarecesse melhor, né? Artigo 5º, se não me engano, uso adequado da edificação, nós falamos, né? Parágrafo 6º, as condições sanitárias adequadas
que não causem risco à saúde da população humana. Quer dizer, se esse animal estiver num local adequado, preparado, que tenha aí a própria vigilância sanitária, fiscalizando, fornecendo laudo, para que nada, porque pode ter um Zezinho, diz, vai lá na prefeitura, faz uma reclamação, vai ao Ministério Público, vai dizer, o seu João tem um cavalo lá, e aquele cavalo está me incomodando, aquele cavalo está me dando mosca, está dando isso, está dando aquilo. Então, é isso que eu estou vendo aqui essa questão. Sétimo, a garantia do bem-estar dos animais. Acredito, todos nós que temos animal, eu tenho um papagaio, eu adoro meu papagaio, e o único que pega ele sou eu sei de que forma que eu tenho que me portar perante ele daquilo que é necessário, né? Então, é um bicho de estimação na minha casa. Oitavo, adequada administração dos resíduos. Então, o senhor sabe disso, que não é mais pegar a destinação do resíduo do animal e jogando. Vai ter que ter um lugar apropriado, gerado a isso. Seria isso? Então eu gostaria que o senhor presidente me fizesse alguma colocação, não sei a mim ou aos meus pais, para que na hora que a gente fosse votar, a gente tenha um voto consciente. E também gostaria de deixar uma sugestão aqui, para que alguém que está aí em plenária, que ele viesse manifestar também e expor, para que a gente pudesse tomar uma decisão em conjunto, para que não fique uma responsabilidade em cima de A, ou B ou C. Bom, vereador Silvio, é o seguinte, hoje nós não temos, a legislação não nos ampara aqueles que têm cavalo, em hipótese alguma. Ou seja, se houver uma denúncia, uma reclamação, porque enquanto não tem a reclamação de um vizinho, de alguma pessoa que esteja se incomodando com aquela situação, não tem problema nenhum. No momento que tem a reclamação, que é também um direito da pessoa reclamar, ela tem o direito de reclamar. Só que no momento que tem a reclamação, hoje os proprietários de cavalos não têm como se defender de forma alguma. O Ministério Público simplesmente notifica e dá um prazo, na maioria das vezes, de que se retire o animal imediatamente. Nós, que temos animais, hoje a lei é clara, os maus tratos dos animais da cadeia. Independente de ser cachorro, gato, cavalo, qualquer animal. Então a gente já tem aqueles cuidados. Nessa legislação, nesse primeiro momento, nos dá o amparo para que a gente possa tomar alguma medida que venha amenizar ou solucionar o problema daquela pessoa que se sentiu incomodada. Um vizinho que está reclamando de uma mosca, ou um vizinho que esteja reclamando do barulho de um cavalo, de um garanhão dando coisa nas paredes. Enfim, início é diferente de animais de produção, que era o caso do seu João, e até nesse momento quero dizer que o seu João não, em hipótese alguma, denunciou ou levantou a questão do Ministério Público com relação aos cavalos. O seu João, há um bom tempo, já vem tentando se desfazer das vacas, eram em torno de 40 animais de produção, que era a vida do seu João. Hoje eu estive na casa dele, presenciei, juntamente com o vereador Gilmar Carpegiani, presenciei a esposa dele chorando, em um estado de depressão até, por ter que ter retirado aquelas vacas dali. E cuidavam daqueles animais com muito carinho e com dedicação. Claro que, dentro do quadro urbano, hoje, se a gente pensar numa leiteria com mais de 40 animais num espaço pequeno, as próprias pessoas que têm essa atividade já vão percebendo que o espaço está ficando pequeno, até a intenção dele vender. Infelizmente, com a notificação, e essa lei não contempla animais de produção, no caso o gado leiteiro, essa lei não contemplaria. Essa lei contempla animais destinados ao esporte, cultura e civismo, no caso do desfile, que é tradicional, o desfile de 7 de setembro. Faz com que tenha um respaldo para que a gente não receba essa notificação do Ministério Público, simplesmente dizendo retire, sem dar a chance da gente se adequar para amenizar o problema daquela denúncia, que muitas vezes, e eu acompanhei, às vezes não é causada nem pelo cavalo, às vezes é causada pelo lixo, às vezes é causada pela falta de rede de esgoto, e que tipo as pessoas acham, ele está vindo com o cavalo. Então dá a possibilidade de uma investigação,
Claro que nós temos que fazer a nossa parte, e cada vez a nossa parte é maior, né? Se a gente for usar a racionalidade, cada vez é maior, porque cada vez mais as cidades estão enchendo-se de pessoas, e quanto mais se enche de pessoas, menos espaço tem para os animais. Mas isso não aconteceria de forma impositiva vindo do Ministério Público, aqui não está errado, porque hoje ele acata a lei estadual, né? Então isso daria a possibilidade de uma defesa, né? Por favor. Só um minuto, por gentileza, no microfone. Fica gravado. Só para mim terminar, assim, tem mais um. Viu, senhor presidente, eu acho que é muito importante essa explanação. Tem mais um item aqui. Eu gostaria assim, de deixar registrada essa casa, lá da família do seu Paótimo, né? Com o maior respeito e o carinho, eu tenho aquela família que aqui eu estou morando há 19 anos, aqui eu construí a minha família, e sempre vi e tive a oportunidade de lá presenciar que ele era um gaiteiro, né? E a gente tem que ver que realmente ele sente aquele casal, porque ali eles criaram através daquela renda, uma renda familiar, aonde eles criaram os seus filhos, a sua família que está ali construída. Além disso, senhor presidente, pelo que a gente vê hoje, dos nossos agricultores, aonde se aposenta com um salário mínimo, era uma forma daquele casal de idoso que ali está, fazer uma complementação da sua renda, porque às vezes o salário que eles ganham, nem os próprios remédios eles conseguem comprar. Mas infelizmente, ou melhor, lamentavelmente, o progresso quando chega, ele nos cobra algumas atitudes que talvez isso se torne muito caro para a nossa sociedade. Lá no artigo 7, senhor, é de responsabilidade dos proprietários a manutenção dos animais em perfeitas condições de alojamento, alimentação, saúde e bem-estar, bem como as providências pertinentes e remoção dos dejetos por eles deixados na via pública. Isso quer dizer, então tudo isso hoje está sendo discutido aqui, né? Para que no amanhã os senhores não digam assim, exemplo, pô, vereador, qualquer um de olha, votaram lá, não viram isso? Por isso que eu estou olhando e estou perguntando aos autores do projeto, porque claro, nós temos que também é de interesse de uma sociedade, é um pedido do Ministério Público, tudo isso a gente tem que fazer uma avaliação, mas em cima disso eu gostaria assim que os senhores também procurassem ver, são 3 itens que eu levanto, são 3 itens que cada um dos criadores, ou daquelas pessoas que amam, tem que se adequar. Bom, toda a lei foi baseada na legislação estadual, também no Código de Postura do Município, e no Código de Postura do Município, que data do ano de 2010, isso já é uma exigência. Isso já existe, essa exigência. E a gente não pode fazer um projeto de lei que se sobreponha a outras legislações vigentes. Então, parece que o projeto de lei é fácil da gente fazer, mas ele requer um estudo aprofundado. Então, especificamente nesse artigo, o cuidado que se teve é que o Código de Postura do município, que data de 2010, já prevê essa situação. Qualquer coisa que a gente faça diferente disso, que se sobreponha a outra legislação, a gente corre o risco de ter inconstitucionalidade no projeto, né? Claro que a gente sabe que hoje, na prática, isso não acontece, mas é possível de que se comece a ser exigido. Hoje, na prática, o que acontece é o seguinte: as maiores demandas que tem é quando há uma denúncia. Então, essa denúncia sempre vai ser acatada pelo Ministério Público, porém, discutido. Dá para nós adequar? Não dá para adequar? A gente tem que melhorar isso? Eu não sei se daqui a pouco não vai ter a exigência de ter tela nas janelas. Isso a gente não pode prever. Hoje a gente quer o mínimo necessário para que a gente continue tendo atividade do jeito que a gente tem, e caso tenha alguma reclamação, dê a oportunidade da defesa e da regulamentação de cada ambiente. Não sei se eu pude ser claro assim, nesse sentido. Não, acho que o senhor foi muito bem claro na sua colocação, e isso para mim é muito importante para que eu possa ter a minha consciência muito tranquila naquilo que eu voto, né? E isso também hoje
se baseia citando exemplos. Espero que ninguém aqui se chame João e nem Pedro, estou citando um exemplo. Então agora, se o seu João, ele tem lá um cavalo de estimação, e o seu Pedro se implicar com o cavalo dele, além de ir na vigilância sanitária, ele vai ao Ministério Público, vai apresentar a lei, e o Ministério Público vai chamar o seu João para ver se realmente vai pedir um laudo da vigilância sanitária, tudo aquilo, para ver se realmente ele está adequado no que a legislação determina. Né? Então, quer dizer, até poucos dias isso não existia, pelo que eu estou tendo conhecimento. Existia sim uma legislação estadual aonde ele se baseava. Aí agora ele pediu o quê? Uma legislação municipal. Seria isso? Então, estou bem claro já nessa questão. Só peço licença de minutos. Até gostaria de agradecer, Silvio, as suas colocações, porque ajudam a esclarecer o projeto e também deixar mais claro para todas as pessoas que cada vez que a gente adquire um direito, vem a responsabilidade junto. É quase que como uma guarda responsável do cavalo. Né? O vereador João gostaria de fazer uma colocação. Eu queria perguntar para o presidente, e o Fabinho é autor do projeto, porque no artigo 3º eles enfatizam ali de equina e bovina. E não daria para incluir nesse artigo 3º aqui que ele diz aqui os animais de caprina, suína e ovina, tem produtores também que tem, às vezes para exposição, que eles não estão incluídos no parágrafo 3º, daí já ficava mais completa a lei. Pode ver que só diz aqui equina e bovina. Então teria que, para ficar mais completo, não teria como alterar esse artigo 3º? Assim, via de regra, em todos os estudos que nós fizemos, todos os animais de produção, o Ministério Público entende que, tipo, como está dizendo que nós criasse a prova do agarra-bota, sei lá, pega o carneiro, não sei, tipo, como são animais de produção, nesse momento a lei não ampara. O que acontece? Mesmo sendo para exposição, às vezes pode criar para exposição. Porque daí o que acontece? A gente começa a abrir e daí o Ministério Público entende ou até se sobrepor à lei estadual e daí a gente não tem a justificativa do apelo esportivo, cultural e cívico. Por isso que a gente não conseguiu colocar isso. Isso não quer dizer que as pessoas que têm ovino, caprino, tenham que tirar imediatamente os animais das suas propriedades. Eu já passo a palavra para vocês. Porque o que acontece? Só vai criar um problema se houver uma denúncia. Enquanto não há denúncia, não se tem um problema. E hoje, tipo, a forma que a gente, no primeiro momento, conseguiu dar uma amenizada, né, nesse processo, principalmente porque esse estudo teve que ter sido feito a toque de caixa, porque foi feito de surpresa todo mundo, e o quanto mais tempo a gente demorar para ter uma legislação, nem que seja básica, mais sujeito nós estamos a receber as notificações do Ministério Público para que se tire imediatamente. Né? Então a gente está na pressa de acelerar esse processo para ter essa legislação que nos dê esse respaldo inicial. Né? Seria mais ou menos assim. Vou passar a palavra para a Flávia e depois já passo também para o Sérgio e para o Fernando. Boa noite a todos. A minha colocação seria o que você tinha falado aí. Eu tenho um vizinho, vamos supor, que não tem nada o que fazer com a vida e fica o dia inteiro implicando com o cavalo. Eu tenho os cavalos, vamos supor, a campo, num terreno grande, não relincha, não incomoda, né? Os resíduos deles ficam espalhados, ficam num monte só. E assim, os vizinhos que dão de pista, que dá 3 ruas no terreno, não são rurais, não tem, vamos supor assim, o cavalo não vai na área da casa dele, certo? E assim, eles fazem um abaixo-assinado e pegam 50 assinaturas. Que seja avaliado isso. Um vizinho lá do outro lado do mundo assinou. Ele nem está vendo o cavalo, ele nem está sabendo do problema e está assinando esse abaixo-assinado. O Ministério Público chega com papel, dá 30 dias para tirar o cavalo e ele realmente falou. Ele não dá chance de defesa, porque ele não sabe o que está acontecendo, entendeu? E assim... Ele nem vai saber se o vizinho é inteiro ou não. Vizinho, assim, ó, se ele denunciar as 1000 vezes, a vigilância vai ter que ir lá, incomodar, falar, a gente tem uma denúncia, entendeu? Ter esse respaldo aí, para talvez a vigilância, antes de querer dar prazo, avaliar realmente, porque no nosso caso não tem maus tratos,
não tem problema, não fica lá o cavalo incomodando o vizinho. E outra, os vizinhos dão de comer o cavalo do outro lado da cerca, e aí não querem que o bicho vá do lado da casa deles, entendeu? O cavalo vai andar, ele não vai ficar parado o dia inteiro na entrada da cerca. Então talvez tenha esse respaldo assim, antes de chegar a nós essa intimação para tirar os animais, que seja avaliado, entendeu? E esse vizinho vai me incomodar pro resto da vida. Ou eu mato ele ou eu mato o cavalo, não sei o que eu faço. Porque assim, ele liga o dia inteiro. Ele liga o dia inteiro, entendeu? Ele liga o dia inteiro. Ele começou com isso, morava no interior, onde ele criou suínos, bovinos, aves, tudo. Agora chegou ali, há pouco tempo começou a fazer encrenca. Os cavalos ficando claros, não fica ocioso na casa dele. A casa dele é do outro lado da rua, não tem acesso nenhum aos cavalos. É que assim, daí o que acontece? Eu fui agradecer as pessoas que assinaram o abaixo-assinado, tá? São 14 pessoas, uma delas não reside ali, que é a irmã de quem fez a denúncia. Outro foi marido e mulher que assinaram o abaixo-assinado. Eu fui em algumas casas, teve umas que ainda fui agradecer, mas cheguei com educação e agradeci. Ah, mas a gente assinou a abaixo-assinado por causa da vaca. Isso, o ano passado eu conversei com o Gilmar Carpejano. Foi ou não foi, Gilmar? O que eu falei para você? Vai sobrar para mim. Dito e feito. Como sobrou para mim, foi por Gilson Barra. Eu ia tomar minhas providências. Se a lei é para mim, a lei é para todos. Certo? Aí aonde a gente entrou em bom consenso, as pessoas que assinaram ali tomaram leite das vacas do João quando era criança. Hoje estão se achando. Isso que eu fico com pé da vida. Isso que eu fico com pé da vida. Eu, quantos anos eu moro lá? 20 e poucos anos, seu João Faote estava lá, nunca incomodou. Tem o cheiro? Sim, tem. Porque o povo tinha que ver as coisas piores que está acontecendo no município. Tá? Aquela antena, filha da mãe, que está lá faz anos, quando vem vento, o Toninho sabe. O barulho que faz aquilo, é isso que o povo tem que ver. Uma coisa eu digo para vocês, quanto mais eu penso no ser humano, mais eu amo os animais. Porque falam que os animais são irracionais. Irracionais são o ser humano. Porque você cuida, você capricha com o bichinho, ele te obedece e te protege. É aquelas pessoas que assinaram abaixo assinado, que eu faço questão de agradecer todos eles. Porque o meu terreno é limpo, eu não tenho culpa se jogam lixos dentro do meu pátio, que eu tenho que ir lá a juntar papel higiênico dos outros. Isso, os animais fazem? Não fazem. Irracional é o meu vizinho ali. Entende? Eu tenho que ficar limpando, gente, eu não preciso disso. O meu pátio é limpo. Fui, conversei com o vizinho, tudo bem, eu vou retirar os bichos de lá. Não são muitos. Agora, quando eu começar a crescer, mato, eu não quero que vocês venham reclamar que está entrando cobra e aranha na casa de vocês. Mosca, isso aí toda a vida teve, gente. Com vocês sempre teve. Ainda mais no tempo de chuva. Então, só terminando, a colocação é sobre a denúncia. Se, tipo assim, o vizinho continuar denunciando, eu vou continuar me incomodando mesmo dentro do projeto de lei. E também mencionando os cavalos que ficam a campo. Eles, no projeto de lei, diz áreas, né, cobertura, lugar. Ele não tem problema, no caso, de ficar a campo. Flávia, assim, ó, o que acontece? O projeto vai ter que cada vez ser adequado. A princípio, se o cavalo tem um espaço que se julga adequado na regulamentação da lei, a gente vai acompanhar essa regulamentação para fazer um estudo posterior para que a gente possa ter os cavalos até em terrenos baldios, desde que eles fossem cercados. Essa é a recomendação de alguns municípios que já têm alguma regulamentação, para que o cavalo não fique na soga amarrado, apesar que tem cavalo que é manso de soga, mas aos olhos das pessoas, isso eu acredito que é maltrato. Então, tipo, é que nem um cachorro na corrente.
a essas pessoas da ZOUG aí, acham que o cachorro está sendo maltratado. Então o que acontece? Devagar vai ter coisas que vão as pessoas vão começar a implicar. E a gente vai ter que se adequar. E nós temos que usar a inteligência nossa a nosso favor, para que a gente possa continuar tendo os animais dentro do quadro urbano e tendo a oportunidade de defesa. Então o que acontece? Se tiver 10 denúncias, a gente vai ter que se defender 10 vezes. Não tem como isso não acontecer. Só que o que acontece? Para a promotoria, pera lá, a denúncia vem de quem? Do seu Zé. Ou a denúncia vem de quem? Do seu Zé. A denúncia vem de quem? Do seu Zé. Os vizinhos que fazem divisa reclamam? Não. Como que é a situação? Não, a gente cuida do nosso cavalo, a gente dá bons tratos, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Ele tem um espaço que ele é amplo. Talvez daqui a pouco a vigilância diga, ó, você vai ter que juntar o esterco do potreiro. Isso eu já faço. Você entendeu? Mas o que acontece? Hoje não precisa nada disso. Hoje a gente tem que ter pelo menos a chance de defesa. Para que a gente possa discutir e adequar. Cada vez vai ter mais exigência. Se a gente pegar os cachorros, cada vez tem mais exigência. Em área particular, vamos supor no urbano, que nem no caso meu. Quantos cavalos vamos ter? Então, Nádia, isso não tem escrito na... Isso não tem escrito na lei. Essa é uma discussão que nós vamos fazer posteriormente. Por quê? Porque... Mas o que isso tem que ser discutido posteriormente. Para nós entrar nessa discussão, e se a gente fosse hoje determinar que tem que ter 1 hectare, por exemplo, por cavalo, nenhum de nós se enquadra. Você entendeu? Então, por isso que a lei estadual não prevê essas peculiaridades do cavalo que está encocheirado no fundo de uma casa, mas que ele sai para passear periodicamente. Então, tudo isso é coisa que vai ter que ser posteriormente. Flávia, se eu te respondi, eu gostaria de passar... Viu, Anny, se me permite, só acho que eu posso ajudar a responder a Flávia. Na verdade, é o seguinte, eu acho que ela questionou a situação de quem tem 1 cavalo ou 2. Então, na verdade, eu acho que aí entra o parágrafo único, o qual fala, para os fins dessa lei estão consideradas atividades esportivas, culturais e cívicas, entre outras. Então, aí vai entrar quem tem 1 cavalo ou 2 cavalos, vai entrar entre outras. Então, vai poder sim ter o cavalo. Até foi essa uma das perguntas minhas na comissão para a doutora Bruna, que eu questionei aquele que tem 1 cavalo ou 2 cavalos. Ela falou que entraria nesse outros. Então a lei vai permitir sim. Até por isso que eu votei favorável na comissão, porque abriu essa brecha para que todos possam ter o seu cavalo dentro das exigências ali, mas que vai poder continuar esse esporte tão bonito aqui na nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Queria dizer que hoje, na prática, nós temos 2 casos que tem denúncia, da Nádia e a do Gilson. As demais pessoas ainda não tiveram esse desagrado. O meu não foi denúncia. Não, o teu segue a orientação do Ministério Público de verificar todos os imóveis da governador Moisés do Pion. Né? Então, o que acontece? Com isso, dá a possibilidade do Oswaldo relatar as condições que estão os cavalos e o promotor entender que esses animais não estão sofrendo. Mas isso é uma coisa que tem que ser feita. O microfone, por favor. Boa noite. Queria aproveitar a fala do vereador Bruno Fernandes ali, que ele queria acrescentar mais algumas coisas ali, mais alguns animais, que é, no caso, o nosso aqui, né? A gente queria carneiros lá em casa, mas não é nem para produção, nem para matar, a gente nem colhe carne carneiro. É animalzinho de estimação. Então, se tiver denúncia, a gente não está parado para isso. E também tem um outro terreno meu, que é rural, que agora se transformou em urbano. E eu também tenho lá animais que são de estimação, mas são um boi, 2 vacas. Meu boi está com 15 anos, então é uma coisa assim de estimação mesmo. A gente não cria para matar. E nesse caso, a gente não fica parado. Veja bem, a gente pode seguir em um estudo mais aprofundado para ver se a gente consegue achar uma brecha na legislação sem se sobrepor à lei estadual para que possa contemplar essa situação. No momento a gente não pensou nessa questão, mesmo pelo fato de não ter nada ainda
Ministério Público em relação a uma situação dessa. É uma situação que é praticamente atípica, mas que a gente, como o vereador Gilmar está me falando, mas que a gente pode tentar levar em consideração, da mesma forma que tem nos Estados Unidos aqueles porquinhos que são de estimação. É isso, eu ia comentar, se tem até porco de estimação, né? A gente pode aprovar essa lei, depois a gente pode fazer uma emenda notificativa e acrescentando. A qualquer momento essa emenda pode ser feita. O que acontece, sim, a gente pode aprovar e depois também. A gente tem pressa em ter um respaldo legal, mas a gente tem que, por isso que eu falei, isso é uma coisa que foi feita emergencial. E a gente vai tentar sempre buscar, porque afinal de contas todos nós representamos vocês. A vontade de vocês é a nossa obrigação em correr atrás da alternativa para poder contemplar. Sempre lembrando dessa situação, que o nosso direito acaba quando começa o do outro. Então, só voltando, se tiver 10 reclamação, é 10 brigas que nós vamos fazer juntos. Entende? Mas contem com os vereadores. Não sei se eu te respondi, mas pode contar conosco para tentar buscar uma alternativa. Então isso vocês vão poder modificar mais pra frente. A qualquer momento. É, porque a mesma dizia que aí com a mãe minha também, sabe? Mas ela não falou dos carneiros ainda. Não, ainda então não vamos chegou. ficar dele. Não chegou, mas ela é mais minha do que né? A não ser que o Gilson fale alguma coisa, então, mas o Gilson não vai falar nada. Aproveitar a situação. Então, boa noite, pessoal. Quero me dirigir aos vereadores e pedir para o secretário ler para mim, para nós todos, um entendimento, visto que se trata que está em discussão e formação para esse projeto de lei, para nós entender um detalhe que eu quero colocar. Parece-me que no artigo 7º, se não me engano. Artigo 7º. É de responsabilidade dos proprietários a manutenção dos animais em perfeitas condições de alojamento, alimentação, saúde e bem-estar, bem como as providências pertinentes à remoção dos dejetos por eles deixados nas vias públicas. Isso então, secretário. Aí que vale a pena nós lembrar também, se tratando de pedir atenção para todos os vereadores que vão estar votando e ajudando a formular esse projeto de lei, o quanto isso implica no comércio da cidade. O que tem a ver isso? Quando se fala em manutenção, dar de comer, esses cavalos, esses animais de pequeno, médio, grande porte, eles não vão começar a comer só a partir de agora. Quantos empregos isso gera na cidade? Não é só o ferreiro, mas é o pessoal lá da fábrica de carroceria, é o rapaz da marineira, é o pessoal do supermercado, porque o pessoal que são ligados à cultura do cavalo, eles se reúnem para tomar um chimarrão, se reúnem para fazer um churrasco, e isso consome mais no município e gera empregos. Quantos rapazes estão atrás de um balcão de uma agropecuária, digamos, no Chitoche, em outros lugares, todas as outras lojas, atendendo lá pessoas que vão comprar quase todos os dias, vão comprar ração, vão comprar ferradura. Então isso gera emprego, ajuda na economia do município todos os dias. E com a regulamentação da lei, claro que todos os proprietários de animais, eles vão estar tendo que se adequar, como a Ari falou, o direito de um ele vai terminar quando começa do próximo, mas vai cada vez mais fomentar mais a economia do município, gerando mais emprego, além de sustentar uma coisa que já é de tradição. É de tradição do município, muita gente gosta, e tem mais um argumento que quase ninguém lembrou. Ele serve como um bom entretenimento para as pessoas, porque isso reúne família. Aonde está o cavalo, está o pai junto com o filho, com a filha, com a família. Às vezes tem famílias inteiras que saem a cavalo, e essas pessoas estão deixando de ir para outros tipos de distrações que às vezes não são tão sadias como é sadio a reunião que se trata com o cavalo, com o gado, ou quem tem um carneiro em casa, como foi colocado. É apenas um animal de estimação. E isso já é tradição em outros países há muito tempo, ter cavalos até dentro da cidade. Existe na França, existe na Alemanha, em países de primeiro mundo, onde que é cultuado a ligação do animal à família. Isso ele mais reúne a família, além de, nesse caso, o nosso município é um grande gerador financeiro na economia, visto que nós temos dificuldade
de gerar emprego, até o próprio produtor rural que está lá no interior, ele não tem nada a ver com essa discussão de ter cavalo na cidade, mas uma vez ele está produzindo milho, está produzindo alguma coisa, esse produto ele é vendido às vezes dentro da cidade para aquelas pessoas que têm o animal de pequeno, médio ou grande porte dentro da cidade. Então a minha argumentação é essa, para que isso seja levado em consideração pelos vereadores que estão ajudando a compor esse projeto e em seguida a votação dele. Obrigado, Fernando. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Boa noite a todos. Queria lembrar também a todos os vereadores que o cavalo, como é um meio forte de cultura que a gente tem, até no próprio dia 7 de setembro, né? Que muita gente se reúne lá para olhar a cavalgada. Muitos aqui também que não tem cavalo, como hoje nosso amigo Silvio, ele perguntou do seu Zé, que tem um bichinho lá. Às vezes o seu Zé quer ter um bicho, mas não tem. Quer aparecer junto na cavalgada de 7 de setembro, mas não tem a condição de ter um animal. Às vezes nós, tipo a Nádia lá, que tem mais de um animal, a gente consegue até emprestar um animal para essa pessoa, para ela poder comparecer junto lá. Então eu queria só lembrar isso, que é essa força grande que a gente tem, né? Até culturalmente, em contenda, não temos tantas empresas para dizer que o dinheiro que a gente vem é mais da agricultura, não está muito envolvido o cavalo, né? Então era só isso que eu queria lembrar. Obrigado, Luiz Eduardo. Base. Boa noite a todos, senhores vereadores, pessoas que aqui estão presentes. Em relação à questão sanitária, eu gostaria de acrescentar um pequeno detalhe que eu acho bem importante. Quando se fala em vigilância sanitária, se fala em condições de saúde. Eu acho assim, que o órgão fiscalizador, sendo a vigilância sanitária, tenha um profissional cadastrado dentro do conselho que atende a questão dos animais. Então, se é a questão de cavalos, bois, seja o que for, tem que ter um veterinário responsável. No meu ponto de vista, é uma grande falha no nosso município colocar uma determinada pessoa, às vezes até por uma questão de um favor do cargo político, sendo que essa pessoa não está regulamentada dentro do conselho que atende essa fiscalização. Assim como eu e o vereador João Gilmar congregamos da mesma profissão, eu não posso chegar numa escola e dizer que eu quero ser professora de história se eu sou professora de língua portuguesa. Então, eu acho que isso é muito importante ser enfatizado, que seja fiscalizado por um profissional da área registrado devidamente no seu conselho. Só isso que eu queria falar. Obrigado pela colaboração. Gostaria só de dizer o seguinte, Graça, antes do Edson complementar. Se a gente colocar esse termo no projeto, o projeto passa a ser inconstitucional pela Câmara. Ou seja, todo projeto de lei que a gente fizer e que gerar algum gasto para o Executivo, ele se torna inconstitucional por vício de iniciativa. O que é isso? Não é só o gasto, mas atribuir uma competência de um servidor do Poder Executivo. O que Na Câmara a gente pode fazer isso. O que acontece? Por isso que a gente não coloca isso, a gente usa ou a estrutura que tem. Em um segundo momento, a gente pode fazer isso através de uma indicação. Esses são o trâmite legislativo que nos trava em muitas questões. E daí muitas vezes as pessoas falam, para que a Câmara só serve para pôr nome de rua e para pedir para trocar lâmpada? Porque tem algumas situações que nos impedem de tomar iniciativa, porque vai gerar uma despesa ou vai atribuir uma função específica para um servidor. Então, o que nesse momento a gente não colocou, foi discutido isso, inclusive, num dia que eu estava junto com o patrão Edson lá no CTG, a gente comentou até a respeito disso. Não colocamos no projeto, porque a gente vai tentar contemplar isso através de uma indicação. O Almir estava junto nesse dia nós estávamos discutindo isso. Então, às vezes, tem alguns trâmites burocráticos que a gente tem que, às vezes, excluir, ou senão, em vez de a gente instituir aqui na súmula, quando fala dispõe sobre a criação, a gente está dispondo sobre um tema. A gente, às vezes, tem que colocar uma palavra, autoriza o Poder Executivo. Não tem como, diferente, às vezes a gente coloca uma palavra, obriga o Poder Executivo. Então, nesse momento, a gente está dispondo a respeito de um assunto que vai ser levado em consideração a regulamentação e algumas questões que nessa regulamentação a gente pode exigir do Executivo, talvez através
de uma indicação. Então, eu acho que é muito bem lembrado, é ponto que a gente tem que cuidar, e a gente concordo plenamente em número, gênero e grau que se falou, mas que a gente às vezes fica em um entrave burocrático, e que a gente vai estar atento também para que isso não aconteça. Patrão, o senhor gostaria de falar alguma coisa, por favor? Boa noite a todos. Não, somente gostaria de complementar, tá? Eu acredito que todo o pessoal já está ciente e agradeço o consenso que houve, esse apoiamento ao nosso setor, e nós trazemos que nem o nosso CTG foi fundado em 10 de 11 de 1983. Tem alguns aí que nem haviam nascido. Então, a gente vem trazendo e levando o nome de Contenda a todo o estado do Paraná e inclusive fora. Estamos representando e representando muito bem. Isso eu posso falar de boca cheia, porque realmente nós temos pessoas que estão diretamente ali ligados e trazendo esses frutos ao município. Enquanto à questão de exames, como está sendo geral essa exigência, mormo, anemia, a carteirinha de vacinação, isso aí gera em torno de cada 60 dias R$220 o custo por cavalo. Então, a gente tem esse custo. Mas por que a gente mantém esses animais? Porque a gente tem um retorno pessoal, o retorno aí. Eu acredito que se eu não tivesse meus cavalos lá, podia até nem estar aqui mais, porque já tive uma depressão severa e o que me tirou disso foi os nossos cavalinhos. Então, a gente tem muita gente que às vezes pensa, você tem interesse porque tem uma área lá e usa essa área. Então, nós até sempre comentamos que poderíamos haver um local de ser feito um parque municipal. Porque eu tenho certeza, o meu local, mais cedo, mais tarde, vai ter que ser feito um loteamento, alguma coisa vai ter que ser feito lá dentro da cidade. Mas a gente, são coisas assim que seria para essa união. E reforçando ainda a questão da família, que hoje em dia está muito difícil, aí a gente vê todos os dias esses problemas de drogas e coisa. E a gente pode participar que nem no meu caso, com filhos e netos, todos participando juntos, e a gente ali, né, com eles. Então, gostaria de agradecer a todos os edis aí que tenho certeza que vão aprovar esse projeto e vamos nos adequar a essa situação. Obrigado. Obrigado, patrão Edson Rudick. Passamos a palavra, tem mais alguém que quer falar? Senhor presidente. Oi, queria só comentar aqui, queria agradecer pelo projeto que o senhor e seus companheiros aqui, esse projeto chegou nessa mesa aqui. Agradecer aos vereadores também que estão aí acompanhando a vereadora. Também agradecer a cada um de vocês que estão aqui hoje presentes, lutando por aquilo que é de direito das senhorias que estão aí, senhores, senhoras. Colocando porque aconteceu isso aí só porque chegou até o Ministério Público, porque na verdade o vizinho tinha um probleminha lá com o seu João e ele chegou até ali para mim assinar e eu tenho um grande respeito ali assinar eu não assinei porque eu tenho um grande respeito do seu João. E quando eu falei para ele, eu como vereador e morador ali na governador no peão ali, e um respeito grande pelo seu João, tenho muito respeito por pessoas de idade aí, eu disse para ele que o seu João faz mais de 50 e poucos anos que está aqui, eu cheguei em 2000, a Nádia bem antes que eu cheguei depois. Então a gente tem um respeito, porque
acontecer, às vezes, um cheiro do animal, isso aí vai acontecer. Então, se fosse isso lá em Araucária, ninguém ia morar lá na fábrica de papel, porque tinha um cheiro da fábrica de papel, pega todo mundo ali, a cidade toda, o Rio Iguaçu ali, quando você passa ali de carro. Então, como diz o patrão, seu Edson aí, é uma terapia os animalzinhos, né? E esse projeto foi bem colocado dentro dessa sala, senhor presidente, dentro aí da nossa Câmara aí, para favorecer os senhores e senhoras, porque tem que ter um meio, um bom senso, né? E nós, para conviver dentro da cidade, nós temos que ter um bom senso, nós como vereadores, e também junto com os munícipes aí que estão aqui, né? E lutando, e cada um tem amor no bichinho. Eu tenho amor em cavalo, porque até vejo assim, eu tenho um cavalinho que eles têm mais uma casa de um parente aí, mas eu também tenho meu cachorro e duas cachorras lá que eu gosto muito, tem uma terapia. Se a gente não tiver alguma coisa para fazer com os bichos, que seria, como o companheiro Edson falou ali, o que seria hoje, é muito lindo aquelas pessoas que têm um amor nos bichos. Na minha opinião, senhor presidente, eu falo isso porque eu tenho muito amor nos bichos e qualquer bicho, não me importa qual raça, seja carneiro, ovelha, cabrito, cavalo, vaca. Então é só isso, senhor presidente, e fico contente de estar tramitando esse projeto ao bem da nossa cidade aqui, que hoje é dia 7 de setembro, nós temos muito bonito quando a apresentação dos cavalos ali, né? É a coisa mais bonita que tem os animais, os bichos. Eu acho, se eu ver um carro novo, eu não acho tão bonito quando eu vejo um cavalo passando, às vezes, pessoa estiada ali. Então, é muito lindo isso aí. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Toninho. Passa a palavra ao Diego. Boa noite a todos. Né? Por um lado, fico muito feliz pela essa união do povo do cavalo, do pessoal do CTG, jovens, lutando pelo seu cavalinho, lutando pelo futuro. Né? O cavalo, como foi bem falado aqui, está na raiz da nossa cidade e muito próximo cada vez mais. Mas assim, hoje a vitória com certeza vai chegar para o nosso lado, para o pessoal do cavalo, mas infelizmente nem todos se salvaram, que é o caso do meu avô, que teve que encerrar as atividades depois de 29 anos, criando muitos contendentes na base do leite das vacas dele, né? Meus vizinhos ali. Nádia foi uma parceira também na situação, porque minha avó está desolada. Quem tiver, eu agradeço a visita do vereador Carpejani e do vereador Ali, que visitaram a nossa residência e viram a desolação do meu avô e da minha avó. Tudo bem, a gente está com uma quantidade de gado meio grande e tal, mas faz tempo o avô estava tentando se desfazer do gado, né? Até pela idade também, 70 e poucos anos, né? Tentando dar uma descansada. Mas isso não foi possível porque ele não teve a chance que vocês, nós, pessoal do cavalo, vão ter de se defender. E ele não teve. Foi como o vereador Toninho, meu vizinho, falou, isso foi levado lá para o Ministério Público, o que complicou a questão municipal, a prefeitura, né? E não puderam fazer nada com o meu avô. Infelizmente, repito, que 29 anos de produção leiteira na cidade, com gado de primeira, gado de 40 litros de leite por dia, então, o pessoal da metade da contenda, cansado do meu avô fala disso, né? Então, muita gente, eu até não sei se alguém aqui pudesse erguer a mão aqui, de quem aqui já comprou leite do meu avô lá. E era bom. Então, eu fico muito feliz. E só que eu fiquei triste, na parte que fiquei triste, que muitos que tomaram o leite ainda assinaram o baixo assinado. Então a Nádia veio lá e ajudou muito o meu avô, porque na verdade se encadeou isso de um problema do vizinho diretamente com o meu avô, e por ele saber que, tipo assim, é uma questão de uma pessoa de idade aqui da conterrânea, que a gente ia aos poucos ia se desfazer desse gado. Mas ele não contente, e por talvez uma possível e com certeza má fé, foi lá diretamente do Ministério Público e fez o que fez. Parabéns aos nossos vereadores por acatar e levar a atender esse pedido do pessoal do cavalo. Né? Eu tenho um cavalo só, nós estou brigando junto com quem tem 10, com quem tem 20, né? Mas tudo no seu, né? Quem tem direito tem seus deveres. Né? Todos colocaram muito bem. Agradeço
aí pela minha família, com certeza, de certa forma prejudicaram a minha avó, não está livre de uma depressão. Mas, de certa forma, agora eles vão descansar, né? Digamos, espero que descansem só no trabalho, porque o estado que a minha avó se encontra, e com certeza vocês estão aqui hoje só por causa de uma pessoa, a maioria. Essa pessoa é uma vizinha minha, né? 2 pessoas, na verdade, né? Diz a Nádia. Então, eu encerro a minha fala aqui agradecendo e pedindo desculpas diretamente para o Carpegiani, em nome do pessoal que te ofendeu, porque todo mundo achou que foi você o causador dessa discórdia, né, no meio do cavalo, e na verdade foi aquele meu vizinho abençoado, que Deus abençoe ele por ele ter feito isso de alguma forma, né? Mas eu queria pedir, talvez, que muitos mandaram um áudio para o vereador Carpegiani e querendo matar o coitado, né? Então, agradeço também por ir lá na minha residência e também acompanhar a situação do meu avô e da minha avó. O vereador Ari também foi lá para ajudar, né? Então, de certa forma, agora, obrigado a todos e vamos lá, vamos subir por isso aí, beleza? Muito obrigado. Obrigado, Diego. Só passaria a palavra, então, para finalizar para o Jonathan, que gostaria de falar. Não sei se tem mais alguém, para nós encerrar as discussões e já passar para a votação. Boa noite. Para resumir, o que eu entendi, acho que talvez seja dúvida de muita gente. Ou se cria essa lei, ou se perde de vez. O animal que vai ter. Estou certo ou errado aí? Não é que se perde de vez, mas é que daí a lei que tem é que cavalo não pode estar na área urbana. O Ministério Público vai determinar que se tire. Entendi. E em questão que o Baiano ele falou a respeito dos carneiros e tudo mais, não tendo um boca aberta que vai denunciar, pode ter tranquilo. Não tendo... É o que a prefeitura tem feito, né, na maioria das vezes, tentado... E uma dúvida bem... Não só aqui, em outros municípios também, né? Sim, e outra dúvida a respeito dos exames. Vai ter que ter, como na lei do projeto... Os exames, cara, é uma exigência para participar dos eventos equestres. Entendi, então não vai ser exigido exame para quem tem a nossa propriedade. A princípio não. Caso a vigilância sanitária, mas daí é uma questão da gente questionar. Espera lá, esse cavalo saiu daqui, teve contato com outros cavalos que pode estar contaminado, por isso que tem, né, toda uma fiscalização da Parda aí, que daí é a Secretaria da Agricultura, que nesse momento a gente não quer nem envolver isso, cara. Nesse momento nós temos que fazer o mais simples possível. E conforme as coisas vão acontecendo, senão a gente começa a prever um monte de situação e a gente não sai do lugar. Não dá o primeiro passo. Nós temos que dar o primeiro passo para depois aprender a correr. Entendi. E tudo se resumiu, no caso, a questão de cheiro, de mau cheiro dos animais. Acho que foi esse foi a maior denúncia dos animais. É claro que o mau cheiro para muitas pessoas pode incomodar, pode até atrapalhar, mas eu sei, pelo pouco que eu aprendi com a minha família, com vocês, com todo mundo aqui, com o seu Edson, com o Gilson, com meus amigos aqui, eu prefiro, perto de mim, um cheiro de esterco de cavalo que um cheiro de maconha. Que o cheiro de crack, eu acho que o pessoal é incomodado com tanta coisa, que nem a pessoa tocou no assunto de hoje, tanta coisa que podia melhorar, você incomodar com o cheiro de perto de cavalo. Eu acho que não tem muito sentido isso aí. Mas a dúvida era a questão dos exames mesmo assim, que era a minha dúvida ali. Então, no caso, você só não tem nada a ver com... A princípio, não. Posteriormente pode até ocorrer, mas até agora, por enquanto, não. Talvez o promotor possa dizer, não, mas para ter esses cavalos aí precisa ter o atestado de um veterinário, mas aí, são normas e regras que podem sempre ter iniciativa ou do poder executivo, no caso do prefeito, ou do poder legislativo, ou do poder judiciário. Você sabe desses laudos, por exemplo, a prefeitura ampara os proprietários ou a gente tem que fazer de A princípio não tem nada definido sobre isso, entende? É coisa que vai decorrer, não tem lei que preveja isso. Mas de repente o Ministério Público pode dizer, precisa fazer tal coisa para poder essa lei estar. Daí a gente vai ter que se adequar de novo. Mas daí não dá tempo. Bom, não tendo mais nenhum comentário, eu só queria finalizar dizendo que, não sei se coincidentemente ou não, no dia 16 de março na internet, várias postagens a respeito do Dia Internacional do Cavalo. Não sei se eu pesquisei para ver se realmente era o Dia Internacional do Cavalo, não encontrei
nada que falasse a respeito disso. Encontrei que o Dia do Cavalo, que tem oficial no nosso país, foi instituído no dia 23 de setembro de 2003, através da Lei 11.973, no Rio Grande do Sul, e o Dia do Cavalo no estado do Rio Grande do Sul é no dia 14 de setembro, que é perto da Semana Farroupilha, eu acho, alguma coisa assim. Mas não sei se é porque a gente estava nessa empreita, mas é uma coisa que me despertou ali. Coincidentemente, hoje, dia 18, segunda-feira, nós estamos discutindo esse tema. Né? Então, que seja para o bem, vamos passar para a votação e que a gente tenha sabedoria suficiente para encarar todas as diversidades e problemas que aconteçam a respeito dessas questões e a gente busque sempre no maior diálogo e no entendimento possível, não só entre os vereadores, mas entre o poder legislativo, executivo e também o judiciário, para que a gente possa continuar tendo esse convívio harmonioso com os animais. Queria citar aqui uma frase que meio gaúcha, em homenagem às pessoas que estão aqui, que fala mais ou menos assim: quando a morte vier me visitar, me permita o regalo, patrão velho, de morrer sobre o lombo desses cavalos. Que é o desejo que eu tenho, que se a gente fosse entrar em histórias particulares, eu devo muito ao cavalo, porque me tirou de um caminho bem errado. Muitas pessoas não sabem disso. Queria agradecer ao patrão Edson, que me acolheu na cidade, e eu tive a oportunidade de aprender a laçar aqui e a curtir esses animais que hoje fazem parte da minha vida e da minha família. Coloco em votação esse projeto e nesse momento pergunto aos vereadores que os favoráveis permaneçam como estão e os contrários, por favor, manifestem-se. Dessa forma, então, o projeto de lei fica aprovado em primeiro turno por 8 votos. E não havendo mais nenhum expediente a ser deliberado na ordem do dia, passamos diretamente agora à explicação pessoal, aonde nesse momento convido o vereador Toninho para fazer uso da tribuna. Dispenso, senhor presidente. Obrigado, vereador Toninho. Passo a palavra ao vereador Silvio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite aos demais que estão presentes nesta casa, aonde fiquei muito feliz, aonde ver esta casa cheia e a gente está discutindo aquilo que é interesse coletivo de uma sociedade. Quero agradecer aquelas pessoas que me acompanham via online essa sessão. O que me traz aqui esta tribuna nesta noite, senhor presidente, é o que me entristece, aonde num sábado, às 9 horas da manhã, uma mãe com a sua filha, sentido Catanduva, naquele asfalto que ali foi liberado de 500 metros, que custou um valor de quase 800 mil reais, onde era um recurso destinado pelo próprio governo do estado, aonde o mato se toma conta daquelas calçadas. Se não fosse só ali, temos vários locais dentro do nosso município, no qual eu lamento profundamente da nossa administração pública deixar ocorrer o que está ocorrendo dentro do nosso município. Falta de atitude, do meu ponto de vista. Outra, senhor presidente, sobre aquela minha indicação 114, que verifica a possibilidade de uma lei complementar 04,
de 2010, que ela está aqui, aonde eu vejo ela, senhor presidente, de uma forma injusta, porque nós andando dentro do nosso município, nas estradas secundárias, aonde circula o nosso transporte escolar, a gente fica triste, porque ela não respeita o que uma legislação determina. Aqui nós estávamos falando sobre uma legislação que no qual o senhor, junto com o vereador João Gilmar e o Fabinho, o vereador Fabinho, nos apresentam. E ao momento que nós temos uma lei dentro do município, ela tem que ser acatada e respeitada, porque a lei é bem clara. No dia 22 de abril de 2010, ela é vigente, aonde tem que ser respeitado os 6 metros ou 7 metros, aonde nenhum do nosso município tem. Agora quero ser muito bem rápido, senhor presidente, a respeito aqui de uma questão aonde se fala a respeito de rebaixar o salário dos vereadores. Que bacana! Eu me pronunciei a semana passada que sou favorável, em momento algum pode procurar na minha vida pessoal. Sou funcionário público municipal de Curitiba, aonde deixei o meu lado profissional para exercer o meu mandato eletivo sem vencimento dentro do nosso município, porque se eu andasse e olhasse as pessoas, eu me sentia envergonhado. O que me traz aqui hoje, quando vejo das pessoas apresentar um projeto de lei nesse sentido, eu gostaria que a gente pudesse rever essa situação, aonde o nosso prefeito municipal, ele ganha 19.215 só de diárias, senhores vereadores, senhora vereadora, e as pessoas que estão aí presentes e os demais que estão nessa casa. O nosso prefeito tirou no ano de 2018 18.216,89 centavos em diária, aqui, em diária. Isso, quando a gente não se fala, aonde nós temos o nosso vice-prefeito, que ganha 7.984, nós temos o nosso secretário, que vai de 700 e 215, nós temos um assessor especial, que eu fui achar hoje, ele ganha R$6.715, enquanto os outros demais funcionários ganham R$2.466,85. Existe uma diferença de salário nessa indicação. Então, quando eu vejo essa situação aí, que eu tenho aqui uma relação, hoje o nosso prefeito, ele tem 83 cargos em comissões. Se eu for verificar dentro desse quadro e dessa relação, aonde agradeço a pessoa que trabalha comigo no meu gabinete, que fizemos o levantamento, vamos calcular 40% é desvio de função pública. Aí eu me pergunto, me questiono, eu não sou contra rebaixar o meu salário para R$1.000, não tem problema nenhum. Agora, por que não então não apresentar a César, o que é direito de César, o que é o correto? Diminui-se, ou bem melhor, diminuir o salário dos legisladores, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e de alguns assessores que ganham um absurdo, que são cargos de comissão. Para relembrar aos senhores presentes nesta casa, dados concretos, nós legisladores dessa casa, liberamos ao nosso executivo municipal, e no ano de 2017, aqui, R$680 mil. Só de encargos na folha de pagamento e a rescisão, em 2017, nós gastamos 746 mil.
um valor acima daquilo que nós estávamos liberando para cargos comissionados que no qual ele demitiu. Aqui em 2018, junto com meus nobres pares, nós liberamos para ele 798 mil reais. Então, às vezes eu me pergunto, será que nós não estamos cumprindo com a nossa função como legislador? Eu acredito que sim. Agora, não acho justo algumas pessoas que usam essa artimanha para que talvez venha reduzir o nosso salário. Para mim, pode ser a partir do mês que vem. Mas eu acho que deveria sim usar o peso da balança que fique no meio. Mas se todos esses... Então, nós vamos reduzir qual o valor, tá bom? Vamos fazer uma conta para a semana que vem, o que isso representa para nós, cidadãos que estamos aqui. Agora, eu não acho justo tentar reverter de algumas pessoas e a grande maioria ser beneficiada. Então, senhor presidente, tem aqui em detalhe que eu acredito que nenhum de nós ganha diária quando vai daqui a Curitiba, ou daqui a Rio Branco, ou daqui. Mas o nosso prefeito, todo dia, ou quase todos os dias, ele tem diária. Por que não abre mão? E que interessante o senhor fazer essa colocação, que cabe a nós algumas coisas. Nós temos pela lei orgânica, no qual nós poderíamos mudar a questão das diárias. O nosso prefeito, a diária dele é maior que a diária do ministro da República. Mas infelizmente não cabe a nós. Já está na lei orgânica. Cabe a ele. Até que estive conversando na época com a doutora Bruna para que a gente pudesse rever essa situação. Então eu quero dizer assim aos senhores vereadores e a quem está me acompanhando via online, não quer dizer que eu sou contra. Eu sou a favor, desde que seja justo dar a César o que é de César. Vamos dar ao povo aquilo que é de direito. Mas então vamos reduzir todos os salários aí, principalmente do executivo municipal. Se nós fazermos uma avaliação hoje muito bem rápida, se nós pegar a família do nosso prefeito, só a família dele, não estou dizendo nada, ele vai chegar aí aproximadamente quase 40 mil reais. Não é um bom salário? Para quem mora no nosso município? Claro que é. Então são coisas que nós temos que olhar e que nós temos que questionar e que nós temos que cobrar. Agora, não é justo a sociedade querer cobrar de uma pequena parcela e o restante. Na semana que vem, eu quero apresentar aqui a esta casa com a redução do nosso salário do prefeito e de todos os cargos comissionados que ele tem e que muitos estão com desvio de função pública. Eu quero dizer assim a vocês o quanto que o município vai ter dentro do seu orçamento mensal. Então, não vejo o porquê, né? Agora, eu acho que a gente tem que ter uma consciência muito bem clara a respeito desse sentido. Então, seria essa uma das minhas posições a respeito de rebaixar o cargo do vereador. Não vejo problema nenhum. Mas vou apresentar uma proposição aqui, para que semana que vem, aonde também o funcionário público municipal que ele abra mão do seu salário e venha optar pelo melhor salário, ou maior ou menor, mas que a gente também não use o dinheiro público em campanha nossa, porque o que a gente vê? Nós temos funcionários hoje, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e aos demais que me acompanham e aos demais que estão aqui presentes. Nós temos hoje pessoas que andam com o veículo para cima e para baixo. Pode olhar e verificar que no ano que vem são candidatos a vereador, usando uma estrutura pública.
e que isso, do meu ponto de vista, se torna crime eleitoral. Então nós temos que olhar muito bem essa questão. Então é uma questão que eu deixo que não é um e nem dois, são vários. E quando chega a época da eleição, nós vamos ver essas pessoas que ocuparam esses determinados cargos como um pré-candidato a vereador. Eu acredito que é uma deslealdade perante aos meus pares, quanto aos demais que vão pleitear uma eleição. Então, isso são coisas que nós temos que rever, né, senhor? Eu não me desculpo, mas isso é um ponto de vista meu, pessoal, e eu acredito que isso tem que ser mudado. E nós temos que rever essa situação o mais rápido possível, né? Dar ao direito à nossa população, mas também rever a questão desses cargos comissionados e do prefeito e do vice-prefeito. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite aos senhores vereadores, uma boa noite aos senhores presentes e uma boa noite a quem me acompanha via online. Um grande abraço a todos. Até a próxima sessão, se Deus quiser. Obrigado, vereador Silvio. Passo a palavra ao vereador Gilmar Carpegiani. Boa noite a todos. Primeiramente quero agradecer a cada um de vocês que hoje foi o Ari, o Fabinho, né? Esquentei muito a cabeça. Eu sei que fui bastante criticado por essa tribuna aqui, né? Às vezes a gente acerta ou pode ter errado. Eu fiz uma indicação, né? Essa indicação, quando vem a nós, vereador, às vezes a gente faz em cima daquilo que as pessoas, às vezes, peçam para cada vereador fazer uma indicação. E daí, às vezes, saímos para o Carpegiani fez um projeto que era para tirar todos os cavalos do nosso município. Então, eu posso, sim, errar. Às vezes, muitas pessoas me passaram mensagem. Eu não entro nas redes sociais, eu tenho minha casa, como aqui a câmera aqui para receber qualquer um daqueles que venha me procurar. Se eu errei, peço desculpa, nós somos seres humanos, dentro de 11 anos que eu vou para vereador, né? Eu sempre procurei o bem do nosso município, jamais gosto de cavalo, tem animal também, né? Jamais de prejudicar cada um de vocês. Tem o Edson que sempre estou lá, né? O grupo de vocês são grandes, então quando falam em cavalgada, onde estamos todo mundo, criança, adulto, né? Eu fiquei muito triste, fui lá hoje, falei com o Diego, né? Junto com o presidente dessa Casa de Lei, o seu João, vendo lá a avó dele lá chorando, desesperada, né? Saí muito comovido, dói o coração, porque eu tenho minha mãe também com 83 anos, graças a Deus, ela é uma senhora, dá para ver os dois lá trabalhando e batalhando, né? E teve que tirar essas vacas dele lá, uma vaca que ele tinha tanto, né? Dentro de 30 dias aí, ele disse. Então a gente fica muito triste, não sabia o que estava acontecendo, né? Uma intriga lá, pessoas às vezes, bom senso, né? De cavalo não ter no nosso município. Não é, pode ter, eu acho, mas talvez o bom senso dos moradores de lá, é tão fácil de chegar, né? Fazia ser, eu acho que todo mundo tem que ter seus animais. Existe a lei, eu também não sabia que existia uma lei federal e estadual, vem de cima, né? Então, quando a gente faz a indicação, a gente faz para o órgão responsável do município. Então, foi feita essa indicação para o Oswaldo, lá, para ver o que tinha, e um pouquinho sobre mais, nós já tínhamos sobre o Ministério Público, quando veio de cima, aí vem até o setor responsável, que é o Oswaldo, né, onde que vem o Ministério Público para retirar os animais. Então eu estou aí para só, a Nádia ficou muito brava comigo, Nádia, eu sei, mas você sabe que eu tento corrigir, eu conversei muito com o Diego, aqueles que me procuraram, né? Jamais a gente está aí para prejudicar o município. Portanto, o Ari, o Fabinho, junto com o jurídico nosso, junto com o jurídico do executivo, né? Foi esquentado muita cabeça com esse projeto aí, e talvez o mal venha para o bem, mas teve alguém que foi prejudicado, que é a avó do Diego e o Bruno. Então, se eu errei, peço desculpa, acho que não é bem desculpa quando a gente erra, mas se eu errei, não foi erro por maldade. Eu acho que um erro, qualquer um de nós, se chegar alguém de vocês aqui pedir, faça uma indicação e terminar uma fossa me prejudicando. Às vezes as pessoas não se acertam, então a gente faz uma indicação para o órgão responsável, vocês viram hoje aqui, tantos requerimentos, tantas indicação que a gente faz, né? Limpeza de terreno,
e assim por diante. E eu fiz essa indicação, não sinto de nada de prejudicar ninguém, era para fazer uma verificação, para ver lá, para ver se era isso mesmo que estava acontecendo, aonde que a gente não sabia que tinha esse problema junto com essas pessoas que moram de lado ali e prejudicou o Sr. João. Então eu peço desculpa a vocês, né, se eu errei, mas a gente está aí para corrigir, graças a Deus, esse projeto. Às vezes o mal vem para o bem, que pelo menos estamos resolvendo em parte, né, para cada um ter esses animais do nosso município. Okay? Então, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, hein? Um bom começo de semana, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Gilmar Carpegiani. Passa a palavra ao vereador Fábio Cavalinho. Senhor presidente, queria usar aqui a palavra, seria só. Primeiramente, queria agradecer aos colegas vereadores que foram favoráveis ao projeto. Projeto tão importante, todas as pessoas que nos acompanham aqui hoje. E me colocar à disposição de todos os senhores que aqui estão presentes hoje. Sei que é muito gratificante nós, como vereador, encontrar a casa cheia, sinal que estamos juntos, estamos preocupados com o município melhor. Me coloco à disposição aos dois senhores para, não só para a área do animal, mas pelo que for necessário, e desejar uma boa noite e uma ótima semana a todos vocês. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Fabinho. Passo a palavra ao vereador João Gilmar. Obrigado, presidente. Eu só gostaria de ressaltar 2 pontos aqui. Primeiro, a Câmara de Vereadores ela está a serviço da comunidade e fiquei muito feliz e até gostaria de agradecer a presença de todos, né? O movimento, a causa foi justíssima, como bem levantados por todos aí, a criação dos animais dentro do nosso município está vinculada a fatores históricos, a fatores econômicos e a fatores culturais. E no que depender, né, de mim enquanto vereador, estou à disposição para que a gente possa sim dialogar e criar, né, mecanismos, leis, projetos, para que a gente consiga atender os mais diversos interesses da população, né, que a gente sabe que a cidade está crescendo, mas que por outro lado, algumas coisas aí fazem parte da nossa tradição, da nossa vida e precisam ser mantidos. Então, nesse sentido, gostaria de agradecer a presença de todos e, por favor, venham acompanhar as sessões, tragam dúvidas, reivindicações, situações, para que a gente possa conversar da mesma forma com que vocês colocaram todos esses anseios hoje, para quem sabe a gente possa regulamentar ou possa criar meios aí para fomentar algumas atividades e manter algumas como essa, né, no cultivo da criação de animais em nosso município, que são fundamentais. Então, parabéns e muito obrigado a todos pela presença. Obrigado. Obrigado, vereador João Gilmar. Gostaria de parabenizar todos vocês, né, pela estarem exercendo o direito de cidadania, vindo até a Câmara. Gostaria que todas as sessões fossem assim, que a gente pudesse ter uma sessão longa com discussões que possam fazer com que a gente cresça. Obrigado mesmo a presença de todos, mas antes de encerrar, não poderia deixar de agradecer também, em especial ao Dr. Edson e aos demais servidores da Câmara que prontamente, na hora que surgiu a demanda, se dedicaram em tempo praticamente integral para a gente poder chegar nesse esboço, nesse início desse projeto, e todos tiveram a sua participação. O Dr. Edson, de uma forma fundamental, desde o primeiro esboço na redação, posteriormente o Departamento Legislativo como um todo e também o Departamento Jurídico, que também proferiu os pareceres, e todos os vereadores que tiveram entendimento e possibilitaram a apresentação desse projeto nesse tempo curto, rápido, né, para que a gente pudesse estar atendendo essas situações. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença também de todas as pessoas que nos assistiram via online, a presença de todos os vereadores e todas as pessoas que estão aqui no plenário. E declaro encerrada então essa sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 25 de março de 2019, em horário regimental, às 19 horas. Obrigado e boa noite a todos.